Todos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso papo de atlética e nesse momento a gente vai ter um bate-papo aqui sobre medicina e esporte, medicina esportiva, e a gente vai conversar com alguns colegas aqui de algumas áreas aqui que se correlacionam, né, dentro dessa grande área aí da medicina esportiva. Eu vou, na verdade, passar a palavra aqui para o Davi, que na verdade, quem da Atlética aqui está nos dando suporte para o nosso bate-papo. Davi, é com você. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, né? Me apresentando aqui, meu nome é Davi, eu tenho 21 anos, sou aluno da Medicina Estácio de Ribeirão Preto. Estou no 5º período ainda não estou muito para frente da faculdade. E, além de ser aluno da faculdade, eu também sou o presidente atual da Atlética hoje, né? E achei muito legal esse evento, então, de antemão, quero agradecer vocês, palestrantes que estão aqui conosco, porque visa também que a Atlética não é só esse movimento dentro da faculdade, também é uma coisa extra faculdade, e esse evento está sendo muito legal, não só para mim, mas por todo mundo que faz parte da Atlética. E falando do esporte em si, o esporte para nós, alunos, é essencial, porque temos semanas difíceis, semanas de prova, semana que está tudo difícil, e a gente usa o esporte não só como saudável para a gente, mas como uma válvula de escape também. É algo que a gente interage com os amigos, alunos calouros, e que isso faz uma interação gigante entre a faculdade. Então, como presidente, como aluno, eu fico muito feliz com essa palestra aqui que a gente está tendo hoje. Então, o professor já falou, essa palestra vai ser em forma de perguntas, né? Temos algumas perguntas elaboradas, mas para quem está assistindo a gente também, eu queria dizer que está liberado para fazer perguntas no chat, e a gente vai ficar aqui vendo qualquer tipo de pergunta que a gente possa responder aí e ajudar vocês. Então, de antemão, já agradeço vocês mais uma vez, e agora para que a gente possa começar a dar início nesse bate-papo super legal aí. Obrigado. Davi, posso assumir por aqui agora? Por favor, professor. Então, gente, vou explicar um pouquinho como a gente vai funcionar. Em primeiro lugar, é importante a gente colocar que a participação aí de vocês aqui na nossa palestra, no nosso bate-papo, vale 5 horas AAC, né? Então, isso também é importante aí, como crédito aí para vocês. A gente vai se apresentar, acho que cada um aqui pode se apresentar. Na verdade, nosso bate-papo vai ocorrer eu vou ser o moderador aqui. Meu nome é Rafael Prinz, eu sou ortopedista, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, sou diretor aqui, inclusive, do campus Cita América, aqui no Rio de Janeiro, e, na verdade, eu trabalho também na disciplina aqui de Ortopedia e Traumatologia, e trabalho também no INTO, né, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Eu vou passar a palavra também para que possam se apresentar rapidamente aqui, o Dr. Fabrício Braga e depois a Adria, que é a nossa atleta paralímpica. É um prazer tê-los aqui. Fabrício, se apresenta, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde, boa noite. Enfim, depende. Minha avó costumava dizer que você só pode dar boa noite depois de jantar, né? Então, como a gente vai jantar tarde hoje, a gente vai continuar dando boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Isso aqui me traz recordações. Antes de me apresentar, vou dizer um pouquinho das recordações que esse evento aqui me traz. Meu nome é Fabrício Braga, eu sou cardiologista hoje, mas há quase 30 anos atrás eu fui um dos organizadores da primeira Olimpíada Regional Estudante de Medicina aqui no Rio de Janeiro, em 1993. Não sei que ano que o Rafael se formou, mas em 93 a gente organizou em Volta Redonda a primeira Olimpíada, que já, esse nome nem existe mais, chamava-se OREM, virou, se não me engano, hoje chama Intermed. Alguém pode me ajudar se eu estiver falando alguma bobagem. E devia ter um livro sobre esse evento, porque eu nunca vi um evento com tantos problemas na organização, mas que deixou tanta gente feliz, e o segmento dele vocês conhecem melhor do que eu. Um pouco, ainda antes de eu sair da faculdade, né,
os eventos de esporte que eram organizados dentro do centro acadêmico se destacaram e se criou a Atlética. Né? Na época, a gente até teve uma implicância tradicionalista já saindo da faculdade, disse, não, que nome, para que botar esse nome e tudo mais, mas eu vejo que foi muito bem escolhido e fico muito feliz de ver tantas atléticas aí Brasil afora. Eu fiz cardiologia, como falei anteriormente, mas ao longo da minha carreira, sobretudo nos últimos 10 anos, eu migrei para algo que a gente hoje chama de cardiologia do esporte. Coordeno uma clínica de medicina do exercício do esporte localizada aqui no Rio de Janeiro, chamada Laboratório de Performance Humana, que nasce dentro da cardiologia de um hospital geral e sai dele. Hoje é um centro que aplica princípios do exercício do esporte, desde as pessoas na mais baixa performance, como indivíduos em fila de transplante, e utiliza os mesmos princípios em doses, obviamente, diferentes para os atletas olímpicos. Eu também sou chefe médico da Confederação Brasileira de Triatlo, que é meu esporte de coração, embora depois que você vire cartola, dificilmente você consegue continuar praticando. Mas sou, acima de tudo, um aficionado pelo esporte, como acredito que todos que estão aqui nos assistindo e participando dessa mesa. Mais uma vez, é um prazer gigantesco estar aqui. Obrigado, Fabrício. Adria, por favor, você pode se apresentar para a gente? Olá, boa noite. Jesus, tenho 38 anos. Sou atleta paralímpica, né, jogo voleibol sentada há 17 anos. Eu tive um acidente automobilístico, né, aos 16 e me tornei atleta há anos. E já carrego algumas bagagens aí do esporte, né, paralímpico. A última foi agora para Tóquio com a medalha de bronze. Segunda, né? Segunda medalha paralímpica, né, do voleibol sentado. A primeira foi no Rio, que foi a primeira medalha paralímpica do esporte coletivo feminino, né, que vai ficar para a história. E trouxemos agora a segunda medalha paralímpica, a medalha de bronze de Tóquio. Então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, né? Eu vou ficar aqui como moderador, então a gente vai conduzindo as questões e, de antemão, aí, a gente vai conversando de uma forma o mais agradável possível, que é o nosso objetivo aqui. Primeira questão que eu queria levantar, né? Acho que, assim, a gente podia perguntar para o Fabrício, né? A gente já tem sido colocado na mídia, eu acho que a gente tem isso já bem descrito, né, sobre o benefício aí da prática de exercício físico para pessoas, do ponto de vista sedentárias, aí poderem ter melhoria na sua qualidade de vida, né? Mas, assim, a grande questão é quais doenças a gente pode evitar, ou a gente pode até, muitas vezes, solucionar com essa prática de exercício físico, e qual é o cuidado que alguém que esteja querendo iniciar nessa prática esportiva até de maior rendimento, né, teria que ter para acabar não tendo prejuízo, do ponto de vista cardiovascular? Essa pergunta dá para escrever um tratado sobre ela, porque só com meta-análise, só com evidências estabelecidas através de meta-análise, né, junções de bons ensaios clínicos, né, não randomizados, é óbvio que hoje nenhum comitê de ética autorizaria você randomizar um grupo de pessoas para não fazer exercício, né? Então, assim, só de meta-análise de estudos observacionais, bons estudos observacionais, a gente tem evidência de que o exercício físico, em doses ainda muito baixas, hoje a gente tem usado esse critério, que o médico gosta muito de prescrever remédio. Então, a gente tem incorporado essa questão do exercício como remédio, dose de exercício, para capacitar, assim, estimular os médicos a cada vez mais prescrever exercício, né? Isso não significa, para que a gente aí não tenha nenhum tipo de conflito com outros
profissões. Eu acho isso uma tolice, porque a gente trabalha junto, aqui o LPH funciona dessa forma. Prescrever exercício é um pouco diferente de orientar exercício e tudo mais, e acompanhar a carga de treinamento, etc, etc. Então, assim, o exercício, a medicina do exercício do esporte é a mais translacional possível. Mas, voltando à pergunta, só com meta-análise a gente tem 26 doenças onde o exercício comprovadamente reduz o risco de adoecer. Né? A gente tem muito estabelecido com relação às doenças cardiovasculares, as primeiras evidências lá nos anos 50, os estudos dos cobradores de ônibus tinham menos doença cardiovascular que o motorista que ficava sentado, o cara que só ficava andando ali cobrando a passagem das pessoas morria menos de infarto do que o pobre do motorista que ficava sentado. Aí foram ver, os carteiros morriam menos que todo mundo. Enfim, então, ao longo do tempo se adquiriu evidência de benefício do exercício para uma série de doenças. Câncer são 16. Eu vou falar o contrário, vou tomar a liberdade de responder o contrário. Se existem duas doenças, só existe uma doença que piora com exercício, que chama-se câncer de pele, basicamente por conta da exposição solar. Né? Então, eu desafio aí qualquer um que ache, qualquer intervenção que exista, qualquer uma, farmacológica ou não farmacológica, que traga tanto benefício à saúde. Existia, inclusive, uma grande discussão, o que é mais importante para uma pessoa, emagrecer ou fazer exercício, né? E semana passada saiu um estudo muito interessante comparando isso. Se o meu objetivo é viver mais, né? A gente fala muito de qualidade de vida, óbvio que melhorar a qualidade de vida é muito bom, mas eu quero viver mais com qualidade de vida. Se o meu objetivo é viver mais dias, viver mais tempo com as pessoas que eu amo e ainda com qualidade, não há absolutamente nenhuma intervenção que supere a prática regular de atividade física. Quem faz exercício, quem quer sair do sedentarismo, não tem nenhuma doença crônica ou história familiar de atividade física e quer fazer isso de forma moderada, não precisa de grandes avaliações para começar a prática de exercício. Pode começar isso de forma segura, sem grandes avaliações médicas. Quem deseja fazer um exercício com uma intensidade mais alta, com algum grau de desconforto, ou vem de algum processo de adoecimento, possui uma doença crônica, ou história familiar importante de doenças crônicas ou morte súbita, esse sim carece de se passar por uma avaliação médica antes da prática do exercício. Mas a gente vem, Rafael, num processo de tentar desburocratizar essa questão. Uma atitude mais saudável, mais importante que uma pessoa possa tomar do que querer sair do sedentarismo. E a gente tem que tirar o mínimo de dificuldade para essas pessoas. O indivíduo já é difícil convencer o indivíduo a fazer exercício. Aí você bota ele para ter 17 papéis antes de começar a fazer exercício. Ele não vai. Só para você ter uma ideia, em alguns estados do Brasil, se você depender do Sistema Único de Saúde, que funciona muito bem, diga-se de passagem, mas que, obviamente, para a questão ambulatorial, tem prioridades e liberação para a prática de exercício, infelizmente, não é uma delas, o cara pode demorar 4 anos para ter um atestado para a academia. 4 anos. Então, quem decide fazer exercício e tem que esperar 4 anos para começar, provavelmente pode até morrer antes. Então, essas são as recomendações para quem quer começar a fazer exercício, mas, acima de tudo, faça, comece, saia do sofá. Maravilha. E aí, já linkando aqui com a Adria. Adria, como é que o esporte entrou na sua vida? Você já era esportista antes? E como é que é o desafio, né, que eu entendo que você tem que ser uma esportista de alto rendimento aí para, inclusive, se manter competitiva, sendo medalhista agora em Tóquio. Então, assim, como é que é essa situação? Como é que entrou esse esporte? Como se manter aí em alto rendimento aí até hoje? Boa noite, né? Então, eu tive um acidente, eu tive um acidente aos 16 anos, né? Um acidente automobilístico, tinha a perna amputada, abaixo do joelho, a perna esquerda. Até então eu não gostava de esporte. Na escola eu corria de esporte. Doutor vai até brigar. Mas eu corria realmente de esporte, eu não gostava. Odiava o esporte. A única coisa que eu fazia na escola era queimada.
E isso falta, né, para você passar, a educação física, você passar de ano, né? Então, eu fazia a queimada, que era a coisa que eu mais gostava. Aí, quando eu tive o acidente, né, que eu voltei para a escola, né, para terminar o ensino fundamental, eu fui fazer trabalhos, né, que não tinha a educação inclusiva, não tinha aulas inclusivas, né, na educação física. Hoje, totalmente diferente, hoje já tem, né? Antes, em 99, né, que eu tive um acidente em 99, eu tinha 16 anos, não tinha. Então, eu ficava ali no meu cantinho, fazendo trabalho escrito. Aí, quando eu terminei meus estudos, fui para o mercado de trabalho, né, eu estava na Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, trabalhando, né, e o meu treinador me viu, né, o Guedes me viu e fez o convite. Na verdade, eu demorei, né, eu tive um acidente aos 16, protetizar só com 19 anos, só depois de 3 anos. Que era muito difícil, a questão financeira, eu não tinha condições de comprar uma prótese, dependia do SUS, na época não tinha nenhum que dava próteses, aí eu vi do governo, e não tinha nenhum programa. Quando eu protetizei, eu fui para o mercado de trabalho, né, fui trabalhar, não fui para o esporte, eu não conhecia nenhuma modalidade, nunca tive curiosidade, né, para saber como que é o mundo paralímpico. E foi por um coincidor, me viu pela minha altura, ele me fez o convite, né? Eu tenho 1,77, falou assim, opa, ele está desperdiçando. Aí me fez o convite para conhecer a modalidade, voleibol sentado. Né? Para mim foi muito difícil essa aceitação, porque eu não tinha habilidades para poder fazer um toque, uma manchete, aprender do zero. Né? Aceitei o convite dele, mas eu fui para o beabá do voleibol. Que aprendeu a manchete, né? Aí em 2006 veio a convocação para a seleção brasileira, né? E desde então eu continuei, mas nos primeiros anos muito difícil, né? Aprender, né? Aprender algo depois já de adulto, né? Depois de adulta ter que aprender, então foi muito difícil no início, né? Mas aí as portas se abriram, eu me dediquei totalmente, treinava, fazia extras, né? Então, assim, essa transição de uma pessoa dita normal, sedentária, né, mundo do... E agora, hoje, eu sou uma atleta de alto rendimento, tem toda essa questão da saúde, né? Hoje, eu com 38 anos, eu me sinto com 20 e pouco, né? Me sinto melhor de quando eu comecei aos 21 anos. Eu cheguei numa fase, fiz jogos lá em Tóquio que com 21 anos eu não conseguia fazer. Se fosse para mim jogar com 21 anos, Então, o esporte identifica a vida das pessoas, assim como modificou a minha, né? Uma sedentária, hoje uma atleta de alto rendimento, né? Então, os treinos puxar, corrido, né? Treino de academia, é o treino tático. Então, demanda muito tempo para chegar no alto rendimento, né? Maravilha. A gente sabe, né, inclusive, isso até conforme a literatura já colocou, né, que do ponto de vista do atleta, né, a gente tem que fazer uma proteção aí das nossas articulações, dos nossos ligamentos, e uma condição muito importante é você manter aí como atleta, né, a sua massa muscular de uma maneira muito bem equilibrada, né, porque dessa maneira a gente consegue não sobrecarregar as articulações, a gente consegue desta maneira proteger as estruturas ligamentares e evitar lesões, né? Então, possuir uma excelente massa muscular é um objetivo muito importante aí para a gente se conseguir manter esse alto rendimento, né? A gente tem que entender, né, que o músculo é um estabilizador dinâmico da articulação,
né? Então, em cima desse estabilizador, a gente atuando e fortalecendo esse estabilizador, que a gente vai manter, inclusive, vai diminuir, na verdade, a chance de lesões, né? E como Adria, fala um pouquinho sobre isso, como é que é o seu programa? Existe essa questão de preocupação sua de manter a sua massa muscular, e como é que você faz? Acho que a gente pode passar até alguns vídeos, né? A Adria disponibilizou alguns vídeos aqui para a gente, e aí, enquanto isso, se você puder ir explicando, te agradeço. O vôlei sentado, ele né? Nossos braços são as nossas pernas, né? É o tronco, porque o voleibol sentado é baseado no tronco, né? Então, o que a gente procura fazer? Sempre um trabalho de prevenção à lesão, né? A gente tem acompanhamento, tem o que nos acompanha. Hoje aqui no clube temos um preparador físico, na seleção tem médico e a fisioterapeuta para nos acompanhar e chegar numa competição igual essa Olimpíadas, a gente chegar bem. É uma preparação de 4 anos, né? Querendo ou não, a gente tem que se desgasta, é muito tempo de treino, né? Eu tento manter o meu peso, por causa da minha prótese, né? Eu tenho uns que eu nem mexo no meu encaixe, então eu tento manter o meu peso, isso é muito importante. Para quem é amputado, não pode ter aquele aumento de peso ou emagrecer muito, né? Então eu tento manter, né, dessa forma, com treinamento físico, né? Tento fazer o possível das minhas adaptações. Eu tento, igual perna. Muitas pessoas perguntam, você joga voleibol sentado, mas você não malha, não precisa malhar perna, né? Claro que precisa. O voleibol sentado, ele exige muito deslocamento, né? Então, eu faço a utilização, porque no voleibol sentado, você não utiliza a prótese, eu tiro para jogar, né? Mas tem outra perna. Então, tem que estar com a minha outra perna fortalecida, né? Joelho, quadril. Então, eu tenho que estar fortalecida. Aí as pessoas muitas vezes perguntam, mas então não precisa. Você é amputada, você consegue fazer todos os exercícios na academia? Sim, dentro do possível, fazendo adaptações, eu consigo sim. Né? E essa questão do peso mesmo. Mas, infelizmente, igual falando em lesões, né, eu voltei agora de Tóquio com uma tendinite, né, no punho, Derkevan, se eu não me engano, o nome da lesão, que é do punho e do polegar, né? Eu não estou conseguindo apoiar, que o voleibol sentado é o apoio, toque, né? Mas foi onde a gente está procurando, o fisioterapeuta está procurando saber o motivo, né, o porquê que eu me lesionei dessa forma. Muitas lesões é ombro, né, e saber mesmo o motivo por quê, porque não é de toque, está procurando se é do meu apoio no voleibol sentado, né. Então é isso, é o autocuidado, saber do que é o seu corpo, né, principalmente questão de peso para deslocamento no voleibol sentado é muito importante. Né? E esse cuidado da saúde, porque não é só entrar e jogar, vou ali, não, eu sou atleta de alto rendimento, né? Além do treino, eu tenho preocupação com a alimentação também, né? Então tem toda essa preocupação, suplementação, alimentação, e esse acompanhamento, 4 anos fazendo tudo isso para chegar numa competição, você jogar o quê? Jogar 4, 5 jogos, né? Então, a gente tem que se cuidar. A Adria falou pontos super importantes aqui para a gente. E muito legal a gente estar nesse bate-papo aqui, porque a gente vai vendo exatamente o dia a dia de um atleta de alto rendimento e como algumas questões são importantes, né? A gente sabe que entre os cuidados aí, e aí também isso já é bem esclarecido, para que a gente diminua a chance de lesões em atletas de alto rendimento, algumas questões a Adria já deixou muito claro, né? A alimentação adequada, né? Eu acho que depois, se ela quiser, ela pode até falar um pouquinho sobre o cuidado com a alimentação,
em relação para ela, mas ela já falou que ela controla o peso, etc. e tal. Então, essa questão do controle de peso, então, inclusive, é importante para a gente evitar uma sobrecarga nas nossas articulações, né? E no caso dela da prótese é super importante, né? Porque ela já é ajustada para determinada carga, então é super importante isso. Também a gente tem que entender a questão do sono, né? E aí o sono também é importante nesse processo de recuperação pós-treino e hidratação, né? Então, se a gente tem um tripé aí que a gente pode conversar, esse. E é muito importante essa recuperação pós-treino, né? Porque é ela que vai manter esse atleta em alto rendimento, né? Então, isso é um detalhe super importante aqui que a gente tem que deixar claro, né? Fora isso, todo um acompanhamento. Verdade. Fala, Adria. Desculpa te interromper, falando sobre sono, né? Me chamam de velha, principalmente agora na competição, né? Em Tóquio, essa diferença do horário, sofrido fazer essa né, do horário. Demorei umas 3 semanas, né? Fomos para lá 3 semanas para aclimatação. Eu demorei umas 3 semanas para fazer a adaptação. Realmente, eu dormia 4 horas na noite, então isso me atrapalhou bastante no outro dia. A partir do momento, eu deitava cedo, eu deito cedo, eu durmo cedo, eu não gosto de luz, eu gosto. Aí todo mundo me chama de a velha. Tem uma colega minha que chama ô velha. Mas eu me preocupo muito. Eu sei que o meu rendimento, né, enquadra, vai ser bem melhor se eu descansar. É igual o senhor falou, que é realmente alimentação, sono. E eu vejo, em particular, eu como atleta, que me tornei um atleta, o quanto é importante. Eu dou super valor ao sono e à alimentação. Maravilha. Vou fazer uma perguntinha agora para o Fabrício. Fabrício, gostaria que você explicasse para a gente o coração de um atleta de alto rendimento. Qual é a diferença de um coração de uma pessoa sedentária? Fabrício, está nos ouvindo? Desculpa, eu tinha me mutado aqui para não atrapalhar com barulho. Me perdoe. Depende do esporte que ele pratica. Um atleta de alto rendimento de tiro com arco, de tiro desportivo, provavelmente vai ter ou mesmo de golfe, vai ter um coração muito semelhante ao de uma pessoa que não pratica esporte, né? Estou falando de uma pessoa saudável, né? Que faz esporte, que faz atividade física, faz exercício. E as adaptações cardíacas vão tomar aspectos diferentes dependendo do componente estático ou dinâmico que o esporte vai ter, né? Um arremessador de peso espera-se uma adaptação cardíaca bem diferente da de um maratonista, de um ciclista, né? E alguns esportes onde esse componente de força e aeróbico se misturam e as proporções são infinitas, depende, inclusive, até de especificidade. O ciclismo é inclusive, que a gente vê indivíduos que são mais sprinters, que são mais montanhistas e vão ter adaptações diferentes. Mas, em geral, quanto mais força se faz para praticar o esporte, né, como, por exemplo, o levantamento de peso, maior é a adaptação no que diz respeito ao aumento da espessura cardíaca, hipertrofia. Quanto mais endurance tem o esporte, quanto mais estamina, né? A palavra em português para endurance é estamina. Quanto mais aeróbico é o esporte, maior é o componente de dilatação. E eu vou ter hipertrofias e dilatações proporcionais a esses componentes. Então, no esporte que tem um pouco de endurance e um pouco de força, eles vão ter um pouco de hipertrofia, um pouco de dilatação. E o cardiologista do esporte tem que estar apto a olhar para o coração e dizer: nós estamos diante de um remodelamento fisiológico, né? Ou isso é o cortejo de uma doença cardíaca estrutural? Esse é um dos papéis do cardiologista do esporte, diferenciar adaptações cardíacas oriundas do esporte, né?
e não só o esporte em si, mas com uma fase de treinamento é importante. Por exemplo, alguém que está em destreino pós-Olimpíada, por exemplo, não sei se é o caso da área, eu não devo esperar grandes adaptações no coração dela, devo esperar um átrio menor, volumes cavitários menores, menos espessura de paredes, coisas desse tipo. Em comparação, quando ela está no pico do treinamento, eu devo esperar adaptações maiores. Então, são todos esses aspectos que fazem com que essa função, que talvez seja mais importante da cardiologia esportiva, que é diferenciar isso aqui é um coração fisiologicamente adaptado ou há uma doença cardíaca estrutural por trás desse processo. Então, esse é um aspecto muito importante que deve ser levado em consideração. Excelente. Até continuando nessa linha de raciocínio, né? Eu ia até exatamente perguntar isso, Fabrício. Assim, como é que a gente pode, do ponto de vista de medicina esportiva, né? Então, conseguir fazer essa diferenciação entre o coração que está respondendo a uma atividade física de alto rendimento e já um coração que possa, inclusive, não aguentar essa sobrecarga de alto rendimento que a gente está submetendo a ele. De que maneira aí que a gente pode atuar para poder fazer esse rastreio? Bom, então vão ter dois grupos basicamente de doenças. As doenças estruturais do coração, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, displasia ventricular do ventrículo direito, e as doenças elétricas, né, que vão se manifestar com distúrbios de condução. Né? E o processo de treinamento pode induzir a gente suspeitar dos dois grupos de doença e, na verdade, aquilo ser uma adaptação fisiológica. Exemplo, existem frequências cardíacas muito baixas que são perfeitamente fisiológicas. Né? Emil Zatopek batia 29 em repouso. Né? Espero que todo mundo aqui saiba quem foi o Emil Zatopek, uma vez que todos aqui gostamos de esporte, né? A locomotiva, o homem, o último indivíduo a ganhar, se não me engano, o único a ganhar 5.000, 10.000 e maratona numa mesma Olimpíada, em Helsinki, 1952. Então, assim, quando você está diante de uma frequência cardíaca muito baixa, isso aí é uma doença do sistema de condução ou isso aí é uma vagotonia induzida pelo esporte? Como é que eu sei a diferença entre umas? Entre elas, o indivíduo que tem uma frequência cardíaca muito baixa, às custas de doença cardíaca estrutural, dificilmente vai taquicardizar fisiologicamente no esforço, ou seja, a frequência cardíaca, quando exigida, ela não vai subir. Estou falando isso começando por isso, Rafael, porque o passo número 1 é exame clínico e eletrocardiograma. Então, o exame clínico e eletrocardiograma diante de um atleta assintomático, né? Estamos falando aí de rastreio, investigando pessoas que não têm sintoma. Diante de um atleta assintomático, eu passo 1 para diferenciar coração de atleta de doença cardíaca estrutural. Então, existem achados, e aí eu recomendo fortemente para todos a leitura dos critérios internacionais eletrocardiográficos. Interpretar eletro de atleta não é igual a interpretar eletro de não atleta. Existem alterações que eu vou levar a suspeitar de doença em pessoas que não fazem exercício ou que fazem exercício para o lazer, mas que em atletas são completamente normais. Mas existem alterações que, mesmo em atleta, devem levar ao prosseguimento da investigação diagnóstica. Então, se eu estou diante dessas alterações, eu não tenho como citar todas aqui, eu tenho que seguir na investigação diagnóstica. Aí eu vou para os métodos de imagem. E os métodos de imagem aí é ecocardiograma ou ressonância cardíaca. Existem alterações que levam a gente a pedir direto a ressonância cardíaca, outros que fazem com que eu passe primeiramente pelo eco, né? E, em paralelo a isso, a avaliação funcional do exercício, que é o teste cardiopulmonar do exercício, que não só vê como aquele corpo se comporta sendo submetido a um esforço máximo, do ponto de vista de recrutamento de consumo de oxigênio, reserva cardíaca, reserva de frequência cardíaca, etc, etc. Então, essas são as ferramentas que a gente utiliza, a anamnese e eletrocardiograma inicialmente, e na sequência o teste de esforço e, de preferência, o teste cardiopulmonar do exercício, aquele ergo, que a gente tradicionalmente chama de ergospirometria, mas que o nome correto é o teste cardiopulmonar do exercício,
e os métodos de imagem, ecocardiograma e ressonância cardíaca. Ok. Vamos dar continuidade aqui. Eu queria agora até conversar um pouquinho com a Adria. Se tem uma das questões aí que o atleta realmente teria que ter cuidado, né, é evitar um processo de degradação da nossa articulação, né, o que a gente chama aí de processo degenerativo articular, que é a osteoartrite. A gente tem que lembrar que a cartilagem articular, ela é avascular, né, e aí uma lesão na cartilagem, devido até à questão do processo de regeneração dessa cartilagem, que é muito mais difícil, pode levar, sendo submetido a uma carga contínua ou repetitiva, a um processo degenerativo, né? Normalmente as articulações que estão mais relacionadas a isso são articulações aí que acabam sendo mais submetidas à carga, que são a articulação do joelho, a articulação do quadril, né? E aí isso vai depender, logicamente, da atividade esportiva que o atleta faz, e aí, dependendo disso, podem ser encontradas outras articulações que podem estar sendo mais impactadas e também relacionado ao tipo de exercício que é realizado. Dessa maneira, eu queria perguntar para a Adria, ela já é uma atleta de alto rendimento, aí de longa data, como é que estão as suas articulações? Está tudo certinho? Tem alguma queixa de dor, de bloqueio articular, ou crepitação, né? Que é com suas articulações rangendo, vamos botar assim, né? Tem alguma queixa aí que seja um sinal de atenção para a gente? Ou, na verdade, aí você está conseguindo manter-se em alto rendimento, e aí nessa questão, realmente a gente sabe que a massa muscular sendo mantida aí de uma maneira adequada, ela é protetiva da articulação, né? Então, eu queria saber como é que está essa questão aí de evolução dela durante esse tempo todo de atividade esportiva em relação à prevenção aí de um processo degenerativo na sua articulação. Sim, fazemos, né, o trabalho de prevenção. A fisioterapia sempre passa para nós esse trabalho de prevenção. Eu demorei muito a aparecer lesões, né? Não sei se foi devido quando eu demorei, né? Mas eu demorei um pouquinho a surgir lesões. Mas eu ombro mesmo, 2019, eu vim do Parapan com a lesão no ombro, com tendinite, movimentos repetitivos, né, que é o vôlei, né. Infelizmente é isso. Mas aí vai para fisioterapia, trabalho preventivo, né, tem que ter o trabalho preventivo, né. E é dessa forma. Ano passado, curei, estava ok, fui para os jogos e voltei com essa lesão no punho, né? Então, a gente nunca sabe. Eu creio que é devido mesmo não é nem a falta de cuidado, porque a gente se cuida bastante, né? É mais por esses repetitivos, né? Eu tive até essa questão de cartilagem, de articulações, na minha perna amputada, no meu joelho, né? Eu tenho o joelho, né, abaixo do joelho, e eu tinha da prótese. Então, assim, antes eu não fazia exercício unilateral. Eu me preocupava com a minha perna, né, que não tem prótese, eu me preocupava com ela e com a prótese sem cuidado, né. Hoje não, aí eu fui ao médico, tive que fazer uma reposição da cartilagem, hoje eu faço o exercício unilateral. Primeiro eu treino a minha perna amputada, para depois eu treinar a minha outra perna. Então eu faço esse autocuidado também na minha perna que é amputada, porque o joelho ali é mais fraco, né, desgasta mais, porque a prótese é em cima do joelho, né? Então tem esse desgaste também. E esse cuidado, eu sei que o que vai me fazer eu fazer levar a minha articulação,
O quê? Através do exercício. Então, eu parei de pensar que eu precisava fortalecer a minha perna, que é boa, né? E deixar a minha perna amputada de lado. Não, hoje eu faço primeiro a ela, depois eu faço a outra. Então, todos os exercícios que eu vou fazer unilateral, eu começo pela minha perna amputada. Um detalhe super interessante, até que a Adria colocou aí para o seu depoimento, e a gente pode realmente reiterar, né? O exercício, ele inclusive, ele aumenta, em resposta ao exercício, você tem um aumento de massa óssea, né? Então, é super importante, né? Se eu tenho uma protetização ali e tudo, né? Se eu fizer uma atividade, eu estou preservando também, inclusive, a massa óssea desse meu membro que está protetizado, né? Isso é super interessante realmente para a gente continuar ativo, né? E continuar aí por muito mais tempo aí continuando com alto rendimento. É super interessante mesmo. Vou até puxar um pouquinho mais esse assunto para um outro aspecto. A Adria está colocando aqui para a gente que ela voltou de toca aí com o Dekervan, né? Que é um processo inflamatório, uma tendinite, ali do primeiro compartimento ali no punho, compartimento dorsal, o extensor no punho. E aí, assim, vamos pensando, né? A gente fala um outro termo, né? Que a gente fala muito hoje em dia, é overtraining, né? Quando a gente aí acaba, através do treinamento esportivo excessivo, de uma forma repetitiva, a gente acaba levando a exceder a capacidade do nosso corpo de se recuperar, né? E aí você está propício a lesões, né? Isso é uma questão que a gente tem que estar muito atento do ponto de vista do atleta de alto rendimento ou do atleta que realmente quer manter a sua atividade de maneira sustentada, porque, na verdade, a gente tem que entender que quando a gente está fazendo uma atividade física de alto rendimento, a gente está tendo um desgaste, né? Ele vai acontecer, né? Então, em primeiro lugar, né, esse desgaste vai ocorrer com o treinamento físico e a gente tem que entender que a gente tem que dar chance ao nosso aparelho ósseo muscular, posso colocar assim, dele se recuperar, né? Então, essa questão do repouso é importante. Então, o overtraining, né, ou pode ser causado por um excesso de treinamento, né? Então, eu estou fazendo um treinamento muito repetitivo, com um tempo de repouso pequeno, eu posso estar mais propiciando a lesões, né? Então, assim, eu sou um atleta, eu estou toda hora tendo que fazer meus jogos e eu não estou tendo tempo de descanso entre esses jogos, que seria um tempo adequado para recuperação muscular, a chance de eu fazer uma lesão muscular é alta, né? Então, a primeira coisa, até que depois, quando eu acabar aqui, para a Adria pensar se isso teve alguma influência lá, a quantidade de jogos, eu não sei, mas só para a gente poder pensar se isso teve a ver ou não, foi uma coisa isolada, né? E, assim, uma outra questão então, ou pode ser um excesso de treinamento, né? Ou então, o próprio repouso que eu estou fazendo também não está sendo adequado. A gente tem que ver as questões pós-treino, né? Que a gente já conversou aqui, que são importantes para fazer a nossa manutenção. E lembrar que a musculatura é uma questão muito importante de eu manter essa qualidade dessa minha massa muscular, né? Ela tem que ser mantida, tá? E mesmo em torces, né, que são lesões ligamentares, que são comuns em atletas de overtraining, podem estar relacionados a uma perda desses estabilizadores musculares que a gente tem em relação às articulações, esses protetores, né, que nossos músculos são, e aí acaba levando uma maior energia ou propicia, com a perda dessa estabilização articular, uma maior sobrecarga sobre os ligamentos, pode levar a lesões, né? Outros tipos de lesão que a gente pode ter são, inclusive, tendinites, né? Que é o que a Adria está apresentando. Então, vou fazer a pergunta para a Adria. Adria, na verdade, você acredita que essa sua lesão foi um overtraining, ou não tem nada a ver? Foi uma coisa depois mais da sua atividade, mas não relacionada a um treinamento excessivo?
Adriano, seu link Adriano, acho que a gente não está te ouvindo. Ela está com o som mutado, tem que pedir para retirar o mudo do som. Adriano, é só tirar o mudo do microfone. Acho que ela travou, pelo menos para mim ela está travada. Eu acho que sim. Tá, eu vou, enquanto isso, fazer outro comentário aqui, então. Vou aproveitar a presença aí do Fabrício. Fabrício, do ponto de vista anatômico, como é que você poderia diferenciar um coração aí de um atleta de um coração de um sedentário? Tá, vamos lá, bem prático. Se estamos falando de um atleta existem alguns